Olá, amados, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja entre nós. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui gravando esse vídeo para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Antes de ler aqui as Santas Escrituras, vamos começar com oração. Se esse vídeo está chegando até você, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento e ore para que Deus fale contigo através dessa palavra. Pai amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos prostramos diante de Ti, Pai, nesse momento, porque vamos buscar a Tua palavra e o Teu entendimento. Ó Pai amado, fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Pai, que cura, que salva e que liberta, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, penetre na nossa alma, Senhor, e que nós possamos guardá-la, Senhor, em nosso coração e semear essa boa semente que vai ser plantada agora em nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra, está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 3, amém? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, e diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? É uma pergunta. Versículo número 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra pergunta. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Somente esses versículos, irmãos. É uma sequência aqui de perguntas, né, que Paulo faz ali aos Galácios. Mas por quê? Paulo já havia passado aqui pela região ali da Galácia, né? Já havia pregado o Evangelho de Cristo e tinha ido para outra região. E depois que Paulo saía, que Paulo pregava o verdadeiro, o genuíno Evangelho que havia sido revelado para ele pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus, como Paulo mesmo relata, depois que ele saía, os judeus, né, vinham ali, tomavam conta das sinagogas e começavam a pregar um outro evangelho, querendo o que a Bíblia, o que a história nos chama de os judaizantes, né, querendo transformar as pessoas a quem Paulo já havia ali ganhado para Cristo através da pregação do verdadeiro evangelho, desmerecendo Paulo, dizendo até que Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Cristo, e pregando, voltando ali e pregando que a pessoa era salvo pelas obras da lei, que era salvo pela lei e não pela fé. Então, quando Paulo sabe isso, a distância, e isso chega aos ouvidos de Paulo, Paulo resolve escrever essa carta aos Gálatas, e justamente cobrando isso. Olha, vocês esqueceram de tudo que eu preguei? Vocês esqueceram que a justificação vem pela fé e não pelas obras? Então Paulo já começa aqui no capítulo 3, no versículo 1 dessa carta, chamando os Gálatas de insensatos. Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou seja, né, quem os enganou? Paulo diz assim: para não obedecerdes à verdade. Olha só, a verdade já tinha chegado aos Gálatas, mas eles estavam ali sendo ludibriados, sendo fascinados por uma outra pregação. E Paulo diz assim: a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Não que a crucificação de Jesus tinha sido ali próximo à região da Galácia, mas essa palavra já tinha chegado até os Gálatas através da pregação de Paulo.
Então Paulo já tinha falado ali da crucificação de Cristo, Paulo já tinha falado do verdadeiro sentido, né, que Cristo tinha vindo, que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus e que Cristo tinha vindo cumprir toda a lei para que nós fôssemos salvos pela fé e não mais pela lei mosaica. Né? E Paulo diz assim no versículo número 2: só quisera saber isto de vós. E Paulo faz uma pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Paulo está dizendo, quando eu preguei, quando eu falei de Jesus Cristo a vós, quando eu falei do Senhor, essa pregação chegou a vocês através do quê? Através das obras ou através da fé? Vocês não viram, mas eu fui testemunha de Jesus Cristo, é pela fé que nós somos salvos. Ele diz assim no versículo número 3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Oh, irmãos, isso assim trazendo, né, para a igreja, para os dias de hoje, muitas pessoas entram nas igrejas, ouvem a pregação da palavra, e o Espírito convence a pessoa do pecado, e o Espírito convence a pessoa ali do verdadeiro Evangelho, e muitas vezes as pessoas depois se distanciam do verdadeiro Evangelho e começa a procurar as coisas pelas obras da carne, né? Começa a perder o interesse das coisas espirituais, e começou até pelo Espírito, como Paulo diz aqui, que os Gálatas começaram pelo Espírito, mas agora estão se esquecendo, estão se esfriando da verdadeira fé, estão desviando, estão procurando as coisas do mundo, e às vezes até em Jesus Cristo nos dias de hoje. As pessoas procuram igrejas, as pessoas procuram a Jesus Cristo, mas buscando bens materiais, buscando coisas para esse mundo. E quando Jesus não vem pregar nada disso, o reino que o Senhor trouxe até nós não é desse mundo, não pertence a esse mundo, mas é um reino celestial. O que Jesus veio trazer para a gente não está nesse mundo. Aqui ele diz, nós passaremos por aflições, ele nos alerta que o reino que ele veio pregar não é nesse mundo. Aqui nós realmente teremos aflições, nós passaremos por dificuldades, mas o Senhor Jesus Cristo diz também que ele venceu o mundo. Então com ele nós também vencemos esse mundo, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a coisas de situações difíceis, inexplicáveis que você vai passar na sua vida, na sua família, coisas que você vai perder, tanto materialmente, às vezes um ente querido, não sei a situação que você está passando, mas Jesus Cristo diz que ele venceu o mundo e você com ele, você vence o mundo também. E ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para mim, mas é na glória. O que Jesus prega não é desse mundo. A princípio ali, até os discípulos que andavam com ele achavam isso, que Jesus Cristo, o reino que ele estava pregando era um reino terreno, que ele ia tomar o poder dos romanos, e devolver o poder ali a Israel. Mas depois eles entenderam que Jesus Cristo não pregava um reino aqui na terra, que o reino que Jesus Cristo veio trazer para nós é um reino celestial, porque as coisas desse mundo acabam, se passa, mas o reino que ele trouxe para nós, ele é eterno. Então suporte todas as coisas em espírito, aguente todas as coisas nesse mundo e herde o reino espiritual, o reino celestial, o reino eterno que o Senhor veio trazer para nós. Amém? Ele diz assim no versículo número 4: será em vão que tenhais padecido tanto? Mais uma pergunta que Paulo faz aqui, e porque assim era difícil no começo ser cristão, aceitar Jesus Cristo. Quem aceitava era perseguido. E Paulo ali, quando pregou para os Gálatas, tinha uma perseguição grande, corria risco de morte, de prisão, quando dizia que aceitava Jesus Cristo, que era cristão. Tinha uma perseguição grande ali por parte de Roma, Eles não queriam a todo preço deixar o reino que Jesus pregava crescer. Mas nada poderia segurar o reino do Senhor Jesus, nada poderia segurar o Evangelho foi difundido, foi divulgado, chegou a todo mundo, chegou até a mim, chegou até você nos dias de hoje, porque nada pode parar. A palavra diz que o inferno não prospera contra a igreja do Senhor, que o inferno não prospera contra a igreja de Deus, contra o Evangelho.
Então por isso que nós temos esse evangelho até hoje, porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela se cumpre. Mas no princípio, hoje nós temos liberdade, principalmente aqui no nosso país, de seguir a Jesus Cristo, de pregar, de falar da palavra de Jesus. Mas Paulo está dizendo ali para os Gálatas que foi tão difícil para eles no começo, e eles padeceram todas aquelas coisas em vão, eles acreditaram em Jesus Cristo e agora estavam voltando a acreditar novamente na lei de Moisés, que era salvo pela lei, que era necessário cumprir a lei, que era necessário circuncidar para ser salvo. Então Paulo diz aqui, não precisa nada disso, não precisa circuncidar, você só precisa crer, é pela fé. E vocês já passaram por tudo isso, foram perseguidos por isso, e será que toda essa perseguição foi em vão? Paulo diz aqui para eles, parte B do versículo 4, será que isso também foi em vão? Aí no versículo número 5, para encerrar, ele diz, aquele pois que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, está falando aqui de Jesus Cristo, aquele que dá o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, será que ele opera as maravilhas, aquele que opera maravilhas entre vós? Aí Paulo diz assim, falo pelas obras, esse falo é do verbo fazer, será que ele faz isso pelas obras da lei? Será que Jesus Cristo, os milagres que ele opera no meio de vós, que ele ressuscita mortos, que ele faz cegos enxergar, que ele faz coxo andar, será que essas obras, essas maravilhas que ele opera, é pelas obras da lei ou é pela fé? E Paulo faz os Gálatas ali se lembrar disso. Aí ele diz assim, ou pela pregação da fé. Então ele põe os Gálatas ali contra a parede. Será que todas essas coisas que recentemente, que vocês ouviram, que vocês testemunharam que Jesus Cristo fez e que ele faz até hoje no meio da igreja, que ele faz até hoje através dos discípulos dele, que operam maravilhas, será que essas maravilhas que Pedro operava, essas maravilhas que João operava, essas maravilhas que Tomé operava, expulsava demônios, será que é pela obra da lei ou é pela fé? Então Paulo faz ali os Gálatas a voltar, ele está ali tentando fazer os Gálatas voltar. E essa palavra vem a nós até hoje para que nós voltemos ao verdadeiro Evangelho, para que nós creiamos que a nossa salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Nós não podemos nos salvar ou buscar salvação pelas obras que nós praticamos. Você não é salvo pelaquilo que você pratica. A palavra de Deus diz que não adianta, lá em Coríntios 13, que você pegar tudo que você tem, por mais rico que você seja, e vender tudo e distribuir aos pobres. A palavra diz que isso sem amor nada valeria, porque nós não podemos comprar a nossa salvação. A nossa salvação não é comprada, a nossa salvação é um dom, é um presente de Deus, é de graça, e nós conquistamos pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Que nós tenhamos consciência de que a nossa salvação é pela fé, e a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele é o nosso único Salvador, é o nosso único intercessor. Não existe nenhum outro intercessor entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo nos declara isso, quando Ele diz que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, Ele diz, senão por mim. Ninguém vem ao Pai por quê? Porque Ele já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós alcançamos essa graça quando nós cremos em Jesus Cristo, pela fé. Amém? Que Deus abençoe a todos, que aumente a nossa fé a cada dia, porque é o próprio Espírito que põe essa fé em nós. É o próprio Espírito de Deus que aumenta a nossa fé e faz a gente crer, passar todas as dificuldades desse mundo, mas crendo e tendo absoluta certeza que no reino de Deus nós teremos a nossa coroa, a nossa vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra faça efeito na sua vida e que você saiba, que você tenha certeza absoluta que pela fé você conquista a sua salvação, a salvação da sua família e você passa por todas as dificuldades desse mundo. Em nome de Jesus Cristo,
Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe imensamente a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.